Fala, devs, tudo bem com vocês? Eu sou o Cassiano Rezende e hoje a gente vai falar sobre o futuro da UI no Android nativo com Jetpack Compose. Tá? É um assunto bem legal, bem atual e que a gente vai explorar um pouquinho nessa palestra aqui. Tá? Bom, me apresentando para vocês, tá? Eu sou Cassiano Rezende, eu sou desenvolvedor Android Senior hoje na Warren, que é uma corretora de investimentos. Também sou formado em jogos digitais e tenho uma pós-graduação em psicopedagogia. Uma longa história aí para chegar nessas formações, né? E eu trabalho como desenvolvedor desde 2008. Então tem aí já um tempinho, são 10, acho que 13 anos aí já de fazendo códigos, trabalhando em diversos projetos e com diversas tecnologias também. Eu fui professor de 2014 até 2020, tá? Em duas instituições, principalmente no Senai e na FIAP aqui em São Paulo. E atualmente eu sou criador de conteúdos para Rocket City no programa Experts Clubs. E não menos importante, eu sou autor do livro Kotlin com Android, Crie Apps de forma fácil e divertida, que está publicado lá na Casa do Código. Então, se você tem aí um amigo ou você mesmo está iniciando aí com desenvolvimento Android e quer aprender Kotlin, é um livro bem legal, recomendo bastante. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa palestra de hoje. Hoje a gente tem essa agenda aqui, então a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico, né? Eu quero dar um contexto de histórico mesmo, de computação, para o que a gente chegou hoje, né? Em termos de UI. A gente vai falar um pouco sobre Android View System, um pouco sobre programação imperativa e programação declarativa, para aí sim a gente chegar no Jetpack Compose e eu vou contar experiências que a gente está tendo no dia a dia usando o Jetpack Compose aqui na Warren. E já dando um spoiler, sim, a gente já está usando o Jetpack Compose, é algo muito novo, é algo muito recente, mas a gente aqui na Warren a gente já usa, né, essa tecnologia no nosso aplicativo, inclusive já está em produção, né? Então eu vou contar para vocês um pouco de como que foi a migração que a gente fez, a gente está fazendo ainda na verdade, como foi a decisão para a gente começar a utilizar já o Compose e para vocês entenderem aí se vale a pena ou não essa tecnologia. Tá? Mas antes vamos dar um contexto histórico, né? Então vamos lá, senta aí que lá vem a história. Tá? Acho que eu vou dar uma passada rapidinho aqui e a gente vai falar sobre alguns assuntos que talvez você já tenha visto aí na faculdade, em algum curso aí, quando se fala de história da computação. A gente só vai dar passar por essa história novamente, mas focando em alguns pontos específicos, tá? Então vamos lá atrás, lá atrás mesmo, lá no começo, que era uma vez um computador, né? Então, a, a história da computação começa aí lá nos anos 50, anos 40, né? Aí tá uma fotinha lá do que, do que se dizia que eram um dos primeiros computadores, né? O ENIAC, né? Aqui do lado direito tem uma, uma fotinha de um cartão perfurado, né? E o que a gente tinha nessa época de computação? Então, a gente tinha grandes máquinas, né, que executavam funções, né, computavam alguma coisa, né? Só que eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa chamada interface com o usuário, né? Então, a gente olhando um computador desse, qual que é a interface com o usuário que esse computador tinha? Olha que interessante. Basicamente, a gente tinha um monte de fios ali, um monte de cabos que os cientistas que operavam esses computadores eles tinham que ir lá trocar os cabos de lugar, né, para reprogramar o computador e aí o computador fazia alguma tarefa, tá? E aí também nessa mesma onda aí dos anos 50 surgiu os computadores de cartão perfurado, que era, olha que ideia legal. Você pegava um cartão, fazia alguns furos nesse cartão, enfiava lá no computador. O computador ia ler esses furos e ele entender alguma coisa, ele entender
alguma programação que ele precisava fazer, né, interpretar ali de forma binária, né, por isso que a ideia de cartão perfurado 0, 1, né. E aí o computador ia fazer o que ele tinha que fazer e devolver do outro lado um outro cartão perfurado. Então olha que ideia maluca, né, a interface de quem utiliza o computador, com a máquina era basicamente um pedaço de papel com os furos, né. E basicamente assim que começou a ideia de computador e como que o homem se comunica ali com a máquina. E na época o pessoal achava, puta, isso aqui fazia super sentido, né? Isso aqui pra gente hoje é bem bizarro, né? Mas vamos lá, evoluindo um pouquinho e já evoluindo muito, né? Dando um salto aqui em, em tecnologia mesmo, né? A gente já pula aqui para os anos 70, a gente chega aqui em uma telinha preta, né? Então, lá nos anos 70, a gente já começou a ter sistemas, né? Veio toda a onda lá de microcomputador, Microsoft, MS-DOS, tinha os computadores da Apple também, né? Também tinha sistemas Unix, né? Mas aqui a ideia é que os computadores, a interface com o usuário, ela evoluiu a tal ponto que a gente tinha monitor e a gente tinha teclado, né? Eu tinha como informar para o computador o que eu quero através de um teclado, né? Então eu digitava lá o comando que eu quero que o computador faça, o computador interpreta aquilo e devolve para a gente o resultado também em tela. Isso aqui, comparado a um cartão perfurado, é mil vezes, assim, sei lá, é muito superior, assim. Então, é uma evolução gigantesca quando a gente fala de interface com o usuário, né? De quem vai usar o computador. E olhando para isso, né, para o que a gente tem hoje de interfaces touchscreen, né, também para o que a gente tem hoje também é uma evolução muito bizarra, né? E é interessante até enxergar que essa interface de telinha preta, né, de linha de comando, basicamente terminal de comando, é uma coisa que a gente usa até hoje, né? Hoje, pro nosso dia a dia de programação, é muito comum a gente usar terminal para executar algumas tarefas, principalmente para automação, né? Então é interessante que desde os anos 70 aí tem essa interface e ela é utilizada basicamente até hoje em alguns contextos, tá? Obviamente você não vai dar um terminal pro usuário, né, para o teu usuário que não vai saber o que ele vai fazer com isso. E aí a gente evolui mais um pouquinho e a gente chega nas interfaces gráficas, né? Que aí é sim, é basicamente o sistema que a gente tem até hoje. Então, eh, perceba que aconteceu algumas revoluções, né, entre interface com o usuário, né? Então, primeiro era um cartão cheio de furos, um negócio bizarro, depois era uma telinha preta, você digitava o que você queria, o computador devolvia para você, legal, né? Mas aí muito mais legal é ter uma interface ali, você tem ícones, você tem botões, você tem cores, né? E aí você navegava nessa tela através de um mouse e você clicava onde você quer ali e dessa forma você se comunicava com o computador. Interessante pensar que essa mesma forma que a gente se comunica com computadores até hoje, né, através de interfaces gráficas. Claro que se a gente falar sobre celulares, tablets, a gente tem a questão do touchscreen, né? Mas ainda é tipo isso, né? Ou seja, não evoluiu tanto em questão de revolução, né? Obviamente evoluiu muito a tecnologia, mas a interface com o usuário ainda acontece da mesma forma, né? A interação que o usuário tem. Bom, eu contei essa historinha aqui, né? Para a gente entender qual foram as evoluções, né? Que a gente teve aí ao longo da programação para a gente ter o que a gente tem hoje, tá? Para a gente olhar no nosso celular, a gente vê aqueles ícones, a gente abrir um aplicativo, tem uma animação, tem é, uma interação, um input de texto, né? Então tudo que a gente tem hoje foi uma evolução de coisas que aconteceram aí na história da computação, tá? E quando a gente fala de Jetpack Compose, que é o assunto principal aqui dessa palestra, tem a ver com evolução também, tá? A gente vai chegar lá, mas
Para a gente falar de Jetpack Compose, a gente tem que falar de View System do Android, tá? Então, aqui, beleza, já entendemos ali qual foi toda a evolução de interface que a gente teve, tá? E quando eu falo de interface, não só graficamente, mas de como eu interajo, como que o teu usuário interage com o computador, com uma máquina. E aqui a gente já pula aí para os anos aí de 2000, 2010, 2000 e alguma coisa, quando surgiram os smartphones, né? Quando surgiram aí o sistema Android, o sistema iOS, e a gente começou a pegar sistemas que antes eram só para computadores e a gente começou a fazer uma coisa que é muito comum hoje, que são os aplicativos, né? Então, o Android, né, quando ele foi construído lá atrás, né, usando toda a tecnologia da época, né, se criou um sistema de montagem de telas, né, que a gente chama aí basicamente de view system, os sistemas de view do Android, né. Esse sistema de views, né, é como que a gente vai montar a nossa interface gráfica dentro de um aplicativo, né. O que que o SDK do Android, eh, nos dá para a gente montar nossa tela, como que a gente vai botar um botão, uma caixa de texto, um simplesmente um texto, uma imagem, né, como que a gente alinha todos esses componentes dentro da tela, né, isso tudo, é baseado nesse tal desse view system aí. Trouxe aqui uma imagem bem simplificada, tá? Mas dá para a gente entender que, que nesse contexto o universo de UI do Android ele é todo baseado num único componente, um componente chamado view, né? Então tudo de UI que eu tenho, né, tudo de componente visual que eu tenho no aplicativo Android, isso a gente está falando de view system, tá? Não entramos no Compose ainda. Ele é baseado num componente único chamado view, né? Então, se você procurar lá o código-fonte do Android, né, você vai ver lá, você vai achar uma classe chamada view.java e você vai conseguir ver aí o código-fonte dessa view.java aí. Deve ter aí umas 15 mil linhas de código. É claro que tem muita documentação, muitos comentários, mas é algo complexo. É, assim, é uma classe Deus aí da UI, né? Ela tem tudo que é básico para os outros componentes usarem, né? Para a gente montar uma tela. Então, por exemplo, eu quero exibir um texto na tela. Então, tem um outro componente chamado text view que herda da view e ele, além das propriedades básicas, né? Ele tem um tamanho, uma altura, uma largura, ele também pode receber um texto, né? Eu quero um botão. O botão, ele é filho do text view, ou seja, ele também é uma view, mas ele também tem um texto, né? Então, eh, ou seja, é tudo baseado nessa hierarquia aqui, né? Basicamente, orientação a objetos, né? Então, é pura orientação a objetos, né, que a gente tem aqui. Isso aqui é muito legal, tá? Fez sentido assim por muito tempo, né? Então, quando o pessoal criou esse sistema de view system aqui, é genial porque hã, você consegue basicamente fazer tudo. Ele é flexível no sentido de que, como a gente trabalha com heranças, né, se eu quero, sei lá, um botão diferente que faça alguma coisa que não faz aqui no SDK padrão, eu posso simplesmente fazer uma classe nova que herda de button e implementar ali o código que tem de diferente, assim, como qualquer outro outra view que a gente tenha aqui no Android, tá? Isso fez sentido durante muito tempo, né, para aplicativos mais simples, tá? À medida que a gente foi evoluindo, né, os aplicativos, né, aplicativos eles se tornam mais complexos, com UIs mais complexas, né? Então, um, uma UI de aplicativo que a gente tem hoje, em 2021, é muito diferente do que a gente tinha há 10 anos atrás, em 2011, 2012 ali, né? É muito diferente, é gritantemente diferente, né? Então não faz sentido esse mesmo sistema, né?
se adaptar, ou seja, o que estava acontecendo, o View System hoje, né, ele já estava muito amarrado, né, ele tem vários problemas, né, vou falar acho que no próximo slide aqui, né, mas o View System para UIs modernas, ele já não estava se encaixando tão bem, né. Mas aqui eu trouxe um exemplo, né, de código mesmo, de como que o View System funciona, tá. Então vamos supor que a gente quer fazer um botão, né, exibir um botão na tela, a gente descreve esse botão num arquivo XML, então a gente abre lá um minha tela.xml, eu defino ali esse botão, né, abro uma tag button, falo que ele vai ter um ID, uma altura, uma largura, falo que ele vai ter um texto X, né. Esse botão é estático. Se eu quero manipular esse botão, né, a qualquer coisa nesse botão, eu tenho que partir para o código, tá? Eu vou lá no meu código em Kotlin, né? E aí eu vou localizar esse botão na tela. Então ali estou usando o famoso find view by ID, mas você pode usar um view bind ou alguma coisa. E aí você vai manipular, localizando esse componente, você manipula ele. Nesse caso aqui eu estou mudando o texto desse botão e tem adicionado, né? Como eu disse, isso faz muito sentido, né? Faz todo sentido assim para programação convencional e para o que a gente vinha tendo de aplicativos durante os anos, mas para aplicações modernas isso daqui já começa a ficar um pouco complexo de lidar, um pouco inflexível demais, né? Quando você tem um layout onde tem muitas coisas acontecendo, tem muita interação com o usuário, esse sistema aqui ele já começa a você vai apanhar um pouco desse sisteminha aqui, né? Então, quais são os problemas que tem hoje no build system do Android, né? Ele tem uma alta complexidade de adicionar views customizadas, né? Então, como eu disse, dá para fazer views customizadas, ou seja, eu posso ter um componente totalmente novo. Isso é muito comum, tá? Principalmente com UIs modernas, você tem uma view totalmente diferente que eu não tenho ali no SDK, né? Tão comum, só que é muito complexo fazer isso. Lidar com views customizadas é uma das coisas mais complexas que a gente tem no para quem trabalha com Android nativo, né? Tanto que tem diversas vagas de emprego para Android nativo que os caras colocam como requisito da vaga você já ter trabalhado aí com views customizadas, né? Porque a gente sabe da complexidade que é lidar, então se você já trabalhou isso com alguma vez, você já sabe, já está meio calejado ali que o negócio é mais embaixo. A gente tem alta complexidade de manutenção, né? Então, quando a gente começa a ter telas mais complexas, a manutenção disso começa a ficar complexa, né? E aí, se entra views customizadas, a gente tem ali realmente uma complexidade alta. A gente tem pouca flexibilidade, né? De views, dá para fazer tudo, mas é pouco flexível. E a gente trabalha aqui com programação imperativa, tá? É um assunto que eu vou falar aqui na sequência, o que é programação imperativa e por que isso é ruim de alguma forma, isso é imperativo, né? Não necessariamente, mas é basicamente uma característica aqui de como a gente trabalha com o View System. Nesse caso aqui, tem algumas desvantagens, tá? Mas vamos entender o que é essa tal dessa programação imperativa aqui, tá? Vamos falar, programação imperativa versus programação declarativa, tá? Talvez você não saiba desses nomes, mas com certeza você já usou das duas formas, né? Se você tem alguma experiência com programação, você já usou programação imperativa muito e também já usou programação declarativa em alguns momentos, né? Tá ali a fotinha do Dom Pedro, porque a gente fala de programação imperativa, a palavra imperativa tem tudo a ver com essa ideia de imperador, né? De imperar sobre alguma coisa. Mas vamos lá, então vamos entender o que é esse tal dessa programação imperativa. A gente recorre para o próprio português, né, para a própria palavra, né? Um imperativo é um modo verbal,
né, em português, juntamente com outros modos, né, que é o modo indicativo e subjuntivo. Mas quando a gente está no modo imperativo, né, a, a pessoa falante ela leva o interlocutor a realizar uma ação, uma expressão. Então, quando eu estou no modo imperativo, eu dou ordens. Então, faça alguma coisa, pare, ande, né? Ou seja, eu estou no modo sempre de mandar, né? Eh, e por isso que vem da ideia de imperador, né? O imperador ele não pede por favor, ele manda, né? E aí os súditos dele simplesmente obedecem. Então, o modo imperativo é isso: você manda e o computador faz, né? Assim como a maioria das programações que a gente faz, elas são imperativas, né? Então, dando aqui um exemplo de programação, set text. Set text é imperativo, ou seja, eu estou ordenando que aquele componente tenha agora esse texto. Set enabled, mesma coisa, eu estou ordenando que agora aquele componente fique habilitado. Create builder, alert.show, né? Então, percebam que o verbo é sempre imperativo, ou seja, esse tipo de programação eu sempre ordeno, né, através de um comando, que o computador, o aplicativo faça alguma coisa, né? E faz todo sentido, né? Quando a gente sabe de programação é meio assim que a gente trabalha mesmo, né? Mas e essa tal de programação declarativa? O que é isso então? Né? Porque, beleza, imperativo provavelmente é o jeito que você aprendeu na faculdade, é o jeito que você usa no seu dia a dia aí, né? Na grande maioria dos casos, né? Mas quando a gente está falando de declarativa, as coisas são um pouco diferentes, tá? E aí, modo declarativo é basicamente modo informativo, né? Você simplesmente informa, né? Você não ordena, né? Quando a gente está declarando alguma coisa, está informando a um terceiro de alguma situação e não cabe a você diretamente tomar qualquer providência. Você espera que alguma providência seja tomada, mas não é a, não cabe a você diretamente, né? Então, por exemplo, a gente tem exemplos de declarações aí, declaração de amor, declaração de imposto de renda, aí você simplesmente declara, informa de alguma situação, e aí vai acontecer alguma coisa é, com aquela situação, né? Isso eu informei pro governo que a minha renda total desse ano foi X. Aí o governo falou, então você tem que pagar imposto, tem que pagar X de imposto. Declarei para uma pessoa que eu amo ela. Aí a pessoa vai, vai tomar alguma atitude com aquilo, não necessariamente depende de mim. E a programação declarativa ela vai muito nessa linha. Onde que a gente encontra, então, programação declarativa? Né? É bem comum. Exemplo bem do dia a dia, HTML. HTML é uma programação declarativa. Né? Por quê? Porque eu declaro ali num arquivo que eu quero determinada UI de alguma forma, né? Eu quero uma determinada formatação. Então, eu declaro que ali começa um body e aqui termina um body. Eu declaro que aqui vai ter um input, que aqui vai ter uma div, e aí o interpretador de HTML vai olhar aquilo e vai montar a tela ali de acordo com o que eu declarei. Então, percebam que aqui são tipos de programação diferentes, né? Em uma eu impero, eu ordeno, faço as coisas, em uma eu só digo o jeito que eu quero, mas eu não estou ordenando nada, eu só estou dizendo, olha, eu só declarei aqui um, um HTML. E aí você vai pensar, então o XML é parecido, né? O XML também é declarativo, não é? Mostrei ali atrás um exemplo de botão, né, no Android que a gente usava de um lado o XML, de outro lado o código. E sim, de fato, o XML também é declarativo, né? Só que para manipular aquele componente era imperativo, né? E aí é a junção que o Compose vai fazer, e aí vai fazer todo sentido para a gente, né? Então, é, quando eu tinha lá um XML, eu simplesmente declarava um botão, mas se eu quero interagir com esse botão, eu precisava de uma programação de forma imperativa, né?
E aí, é, é muito fácil da gente identificar essas duas partes, né? Programação declarativa, programação imperativa. Onde que o Compose ele entra nessa história toda, tá? Então, a gente começa a falar aqui de Jetpack Compose, aí o novo queridinho dos devs Androids, de fato, porque é muito legal o Jetpack Compose. Estou fazendo essa palestra aqui, mas recomendo bastante usarem e estudarem muito, porque isso daqui com certeza é o futuro aí da UI aqui no Android, tá? Mas o que é esse cara de Jetpack Compose? Nunca ouviu falar de Jetpack Compose. O que é isso? Né? Jetpack Compose é um kit de ferramentas moderno do Android para criação de UIs nativas. Tá? Então, galera, aqui a gente está falando de UI nativa, tá? Não estou falando de multiplataforma, não estou falando de programação híbrida, estou ainda falando de programação nativa para Android. Ele simplifica e acelera o desenvolvimento da UI no Android. Tá? Como que ele faz isso? Né? Então, ele tem algumas características. Eu listei ali 3 características bem importantes sobre como que o Jetpack Compose trabalha. Depois a gente vai ver ele um pouquinho mais a fundo. Então, a primeira coisa é que o Jetpack Compose ele utiliza a linguagem Kotlin. Tá? Então, antes eu tinha trabalhar com duas linguagens, né? De um lado XML e de outro lado Kotlin. Agora não, agora é uma linguagem unificada. Eu expresso a minha UI também em Kotlin, né? Então eu expresso como que eu quero que aquela tela se comporte com a mesma linguagem de programação que eu vou expressar uma regra de negócio, né? Então a gente tem uma junção de linguagens aí bem interessante e isso aqui é muito legal porque eu acabo absorvendo todo o potencial, né, tudo que tem de legal na linguagem Kotlin para construir telas, o que é genial. Né? Inclusive, eu acho que a grande vantagem em cima do Jetpack Compose para tecnologias como Flutter, por exemplo, é o fato de usar Kotlin, né? Porque a gente tem uma linguagem assim muito estruturada com várias coisas interessantes, né? O Compose ele trabalha com programação declarativa, né? Então, quando eu estou escrevendo minhas telas em Compose, eu não estou escrevendo de forma imperativa, né? Eu estou escrevendo de forma declarativa, fazendo uma analogia ali, como eu declarava ali no XML, no HTML, ou seja, eu declaro como que a minha UI vai se comportar. E aí, ela trabalha também com estados, né? Então, a UI, ela não é uma UI morta, ela não é uma UI que você declara uma vez e ela vai ficar desse jeito, porque essa era a ideia do HTML, né? Quando ele foi criado lá atrás, o HTML, você declarava ali como você quer a tua página, a tua formatação e vai ficar aquilo, né? Depois que veio os sistemas web, que a gente começava ali a manipular os componentes HTML, mas antigamente era estático, né? E a UI ela não é estática, né? Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que as UIs são vivas, né? Então, em uma tela tem muita coisa acontecendo, tem muita interação com o usuário, né? E o Jetpack Compose, ele trabalha com estados de UI. Então, eu declaro a minha tela de um jeito, só que essa tela ela tem estados. Né? Por exemplo, vamos falar, sei lá, de um botão. O botão ele pode estar pressionado, ele pode estar desabilitado, ele ah, pode estar na tela ou não, pode estar visível ou não. Então são estados, tá? Então, vamos comprar simples, eu já falei aqui 3 estados. E aí o que vai acontecer? A sua UI vai reagir aos estados daquela tela. Então você vai declarar a tela, vai declarar o estado, e quando esse estado for alterado, a sua UI vai reagir, né? De uma forma bem, bem reativa, né? Isso é a ideia da reatividade. Né? Mas vamos lá. Aqui um exemplo de código mesmo, de um compose, né? Quero fazer aquele mesmo botão que eu mostrei lá atrás, que eu fazia com XML, né? Ah, aqui eu fiz uma função,
que eu chamei de cart button, botei uma anotaçãozinha ali composable, e aí o compilador sabe que essa função aqui ela cria um componente visual, declara um estado para esse cara aqui, né, para esse botão, e esse estado, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, é o texto do botão. Então eu falei que ele começa com o estado inicial de adicionar ao carrinho, né? Aí eu declaro o botão, declaro o que vai acontecer no clique desse botão, declaro qual que é o texto que esse botão vai ter, que vai ser o valor do estado, e a mágica acontece aí. Né? Então percebam que aqui eu não tenho programação imperativa. Né? Eu declarei o que vai acontecer, por isso que é programação declarativa. Eu declarei que vai existir um botão e que esse botão vai ter um texto. Eu falei, declarei que esse botão vai ter um estado, ele tem um estado inicial, adicionar ao carrinho, e quando eu clico nesse botão, eu mudo o estado, eu não mudo o botão. É aí a grande diferença de uma programação imperativa, porque o estado desse componente agora é item adicionado. E aí, automaticamente, ele vai recompor essa view aqui, ele vai redesenhar esse componente na tela com esse novo estado. Né? Então, é assim que o Compose trabalha. Trabalha com declaração de componentes e com estados. É óbvio que você pode fazer isso aqui de N formas, mas sempre a ideia é essa. Sempre é programação declarativa e trabalhar com estados. E aqui, 100% de código em Kotlin. Né? Eu não precisei ir para um XML, fazer o carregamento desse XML, né? Porque tinha que fazer, né? É o que o Android faz, ele carrega, lê aquele XML, cria os componentes e a gente manipula. Né? Então é bem interessante, inclusive eu tenho conteúdos aqui na Rocket City, no programa do Experts Clubs, alguns conteúdos falando já sobre Compose, vale a pena então dar uma olhada mais nesse cara aqui. Tá? E aí, a gente chega aqui em Jetpack Compose na Warren. Tá? Como que nós da Warren estamos usando o Compose? Né? Então, sim, como eu disse, a gente já está usando o Jetpack Compose, já tem coisas em produção no nosso aplicativo com Jetpack Compose, mesmo sendo uma coisa super recente. Né? E é interessante que a Warren tem esse logo, né? Investir descomplicou, né? A gente pode até reutilizar aqui para o Compose, né? Programar descomplicou, né? Descomplicou a gente fazer toda a programação. Mas eu vou contar para vocês como que as coisas funcionavam aqui na Warren, né? Como que a gente começou a implementar o Compose. Então eu vou falar aqui qual era o cenário da Warren, né? A gente tem uma biblioteca de componentes baseada em Vue System, para criar nossas telas. Né? Então, quando um programador ele precisa criar uma tela, né, provavelmente todos os componentes que ele vai utilizar já estão feitos na nossa biblioteca. Né? Então, a gente tem botão, a gente tem espaçamentos, a gente tem rows, títulos, já tem tudo certinho ali e o programador só vai utilizando esses componentes, tá? E aí, a, a forma com que a gente trabalha tem algumas particularidades, tá? Então, tudo é baseado em Recycler View, né? Então, todas as telas do nosso aplicativo são Recycler View. Né? Isso parece meio doido, mas faz sentido, né? Do jeito que a gente estruturou a nossa lib aqui, é, dá para entender depois. E a tela toda é descrita com DSLs, né? Então, a gente já, antes do Compose, a gente já descrevia telas totalmente em Kotlin através de DSLs, né? Isso utilizando uma biblioteca de componentes que a gente já tinha feito, que a gente mantém, né? Que utiliza o Vue System. Ou seja, a gente usa mais ou menos ali uma forma declarativa, mas por trás a gente tem
toda uma programação imperativa ali, usando toda a complexidade do View System do Android, tá? Mais ou menos assim, eu trouxe um exemplo aqui, mais ou menos do mundo real, tá? Não é exatamente aqui os códigos, mas eu tentei dar uma simplificadinha, mas é mais ou menos aqui. Então, do lado direito eu tenho uma tela aqui do aplicativo, eu tenho ali informações de quanto que o meu usuário tem investido em renda fixa, em renda variável, né? E como que um programador ele vai criar essa tela, né? Então, ele vai utilizar algumas funções da SL para criar cada componente desse. Então, por exemplo, ali eu tenho um título, né, que a gente chama de section title por produto. Então, ele abriu uma DSL, definiu ali qual que é o texto dessa DSL e pronto. Tenho ali as roles, né, que ele bota ali título, renda fixa, o detail dessa role é o valor, depois eu tenho embaixo uma outra role, renda variável, tal. E isso tudo é uma Recycler View. Né? Como eu falei, todas as telas que a gente tem são Recycler Views. Né? Então, é, essa, essa DSL aqui, ela vai gerar uma view holder que vai estar dentro de um adapter que vai compor essa tela, vai formar essa tela aqui. Esse adapter é inteligente o bastante para entender view holders diferentes e montar isso daqui. Tá? É bem legal, né? Esse sistema que a gente montou aqui é genial, é show de bola. Assim, nos deu bastante flexibilidade, nos deu bastante rapidez para entregar coisas, mas ele tem problemas, obviamente. Ele se não tivesse, se ele fosse perfeito, a gente não estaria migrando essas coisas para Compose, né? Mas a gente tem esse cenário, ele parece bem legal, né? Nossa, show de bola isso daqui. Mas ele tem alguns problemas. Eu vou até voltar esse slide aqui. Eu vou falar dos problemas que a gente tinha aqui com esse sistema aqui. Primeiro grande problema, né? Complexidade, tá? Olhando esse código aqui, você fala, putz, é facinho de fazer uma tela, né? De fato é. No entanto, entretanto, né, se eu precisar dar manutenção em qualquer componente desse, eu tenho ali para baixo uns 5, 6, 7, às vezes até 8 arquivos, né, para compor um componente, porque eu tenho a, a função DSL, eu tenho a classe onde vai descrever esse arquivo, eu tenho a view holder, tenho o XML desse cara, eu tenho também o adapter, ou seja, por trás é toda aquela complexidade do Android, né? Então, quando eu tenho um problema, eu preciso da manutenção, é complexo, né? Não é qualquer, ou seja, exige do programador um tempo de entendimento para ele entender todo esse fluxo aqui por trás. Quando eu preciso criar um componente novo, nesse sistema também é complexo, porque eu preciso também criar esse monte de arquivos, né? Eu preciso ir lá, aí eu vou mexer no XML, aí eu vou ter a minha view holder, a, enfim, né? E aí para no final ter essa DSLzinha aqui legal de usar. E ela é pouco flexível, tá? É uma DSL que funciona muito bem quando a gente tem uma tela simples, uma tela onde eu vou ler dados de uma API e vou exibir para o usuário, né? E no App da Hora em muita coisa era assim, então a gente conseguiu entregar coisas muito rápidas, mas quando eu tenho uma tela onde o usuário começa a interagir e as coisas começam a acontecer, aí o cenário já muda, ele já fica complexo, né? Porque, como eu disse, eu estou dentro de uma Recycle View, isso aqui é um item de uma Recycle View, então ele tem uma view holder, então, ou seja, como que eu faço um componente se comunicar com o outro, sendo que eles são view holders diferentes, sabe? Então, acaba entrando num grau de complexidade bem alto aqui, dependendo do que eu preciso fazer, né? Então, por isso que a gente começou a olhar para o Compose, tá? A, a gente fez uma tomada de decisão, né, para saber se a gente ia usar Compose ou não, né? Ah, então, a gente fez uma POC, a gente testou por alguns meses, né, o Compose, a gente fez um plano de migração com a Chapter, né? Então, nesses meses a gente entendeu, né, que
putz, Compose se encaixa em tudo que a gente precisa, se encaixa, vai nos ajudar, né, futuramente. A gente meteu ficha e começamos a migrar nosso app, a escrever coisas novas em Compose, né. E o que a gente tem percebido, né, no nosso dia a dia, tá? Tem prós e contras, obviamente, né, mas prós, a gente tem muito mais flexibilidade para cenários complexos, né, como eu disse, eh, quando a gente tinha um cenário complexo era muito difícil da gente lidar, porque daquela nossa DSL. Eh, e a gente também conseguiu melhorar nossa arquitetura usando o Compose, porque do jeito que a gente fazia telas ali era muito rápido, era muito legal, mas a gente até tinha alguns anti-patterns, né, que a gente conseguia eliminar com Compose, né. Tem os contras também, né, a gente precisa do aprendizado dessa ferramenta nova, então você está fazendo ali, você não sabe tudo ainda de Compose, então é muito Google, é muito Stack Overflow, é muito artigo para você lendo, né, e desenvolvendo, né, e muita coisa precisa ser desenvolvida no zero. Então, às vezes, um componente que a gente já tinha na nossa library de View System, quando eu estou fazendo em Compose, eu vou precisar reescrever aquele componente do zero, né. Então, é isso que a gente tem de conta, mas os benefícios eles estão sendo muito melhores, né, principalmente pensando em escala, pensando em futuro, né, por isso que o tema dessa palestra aqui é futuro, né, qual que é o futuro? O futuro é esse, o futuro é Compulso, né. Aqui eu trouxe um exemplo real em Compulso que, que para a gente fazer no nosso sistema antigo era altamente complexo, mas em Compose fica muito fácil, né? Então eu trouxe aqui do lado um pedacinho de uma tela ali, né? Onde a gente exibe o patrimônio, o dinheiro que o usuário tem investido na plataforma, o rendimento que ele tem, mas ele tem esse botãozinho aqui embaixo que é o olho, né? Quando ele clica aqui no olhinho, a gente esconde os valores, né? Para a gente fazer isso daqui utilizando o nosso view system, a nossa biblioteca, olha que coisa doida, a gente são componentes separados, né? Aqui é um componente e o olhinho é um outro componente, né? Então a gente teria que, até porque esse olhinho ele esconde outros valores na mesma tela, né? Então a gente teria que criar aquele componente, passar talvez um live data lá para dentro, esse live data ficar um flow, né? E ficar observando para quando eu clicar no olhinho, enfim, é uma complexidade que com o Compose ela é reduzida drasticamente, né? Porque eu posso criar aqui uma função que eu chamei de patrimony, posso receber um booleano, hidden value, true ou false, montei aqui em uma coluna, tem um texto, embaixo eu tenho um if. Se for um hidden value, eu montei esse cara que eu chamei de incognito box, que é essa caixinha cinza aqui. Se não, eu exibo o patrimônio do cara, é simples assim. Ou seja, é, eu consigo pegar um problema que era complexo de resolver com o que a gente tinha e simplificar ele de uma forma assim absurda. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Né? Acho que a gente conseguiu aqui passar toda uma visão de evolução de UI, né? De o que é o Jetpack Compose, por que faz sentido, porque fez sentido para a gente utilizar aqui na Warning, né? E como que a gente vem utilizando, né? Já está em produção se você for cliente da Warning ou se você quer ser cliente, né? Quer dar uma olhada no nosso app lá, você já vai ver telas em Compose, nem todas estão, mas tem bastante coisa em Compose já. Espero que vocês tenham gostado, curtido o conteúdo. Aqui tem minhas redes sociais, tá? O LinkedIn, Instagram, tem meu e-mail aqui também, super aberto se vocês quiserem mandar feedbacks, mandar questionamentos, mandar qualquer coisa, mandar memes, estamos aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.